A aula de hoje é com um dos maiores neurocientistas do mundo, ele que foi o primeiro brasileiro a ter um artigo estampando a capa da revista Science, foi eleito pela Scientific American, um dos 20 maiores neurocientistas do mundo. Ele tem uma lista de prêmios absolutamente gigante, ficou conhecido no mundo inteiro na Copa do Mundo de 2014, com aquele chute inicial da Copa. E, enfim, nessa pandemia, ele foi talvez o maior sopro de lucidez e, desde o começo, foi capaz de acertar, infelizmente, até algumas de suas previsões, na crava. Muitas pessoas falando que ele era um alarmista, que ele estava exagerando, que ele estava querendo aproveitar a oportunidade para chamar atenção com números assustadores, e ele acertou tudo na crava. E graças até a toda essa sua acurácia, a essa sua capacidade de prever, cada vez mais ele foi sendo chamado para os debates por governadores, por prefeitos, por entidades, e contribuiu demais para a gente estar onde a gente está hoje. Apesar de toda essa tragédia, mais de 600 mil vidas perdidas nesse ano, para as quais a gente presta, enfim, aqui a nossa lembrança, para as famílias a gente presta a nossa solidariedade, enfim, os nossos sentimentos. Eu tenho, né, pessoas muito próximas, parentes de, enfim, primeiro grau, por exemplo, da minha esposa, que morreram, né, nessa pandemia. Então, a todos a gente presta isso, mas a gente tem que agradecer aqueles que fizeram essa tragédia não ser ainda maior. Então, vamos chamar logo para a tela Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo. Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês, participando dessa última aula do ICL. É uma grande honra e eu espero que a gente possa levar a todas essas pessoas que nos assistem uma visão bem diferente do que é o cérebro humano. Então, vamos lá. Agora a palavra está com você. A gente sempre dá esses 10 minutos assim para explicar para as pessoas como é que é, elas se ambientarem, todo mundo ter tempo de chegar. Já temos aqui em torno de 20 mil pessoas nos assistindo, espetacular aqui a audiência. Eu tenho certeza que ainda vai aumentar ao longo da live. E agora a palavra é sua, faça bom uso dela, como eu sei que você vai fazer. Estamos fechando o chat agora, turma. Professor Nicoleles. Muito obrigado. Bom, eu gostaria hoje de falar com vocês sobre o cérebro humano, evidentemente, mas de uma forma que a minha experiência profissional de quase 40 anos, completo agora em janeiro, 40 anos de carreira, pelas palestras pelo mundo afora, eu noto que quando eu começo a falar dessa maneira sobre o cérebro, as pessoas são surpreendidas, né? Porque a maioria de nós associa o cérebro humano, essa massa de 1,5 kg gelatinosa entre as orelhas, apenas com a função de controlar a fisiologia do nosso corpo, gerar os nossos movimentos, as nossas sensações, as nossas emoções. Mas, na realidade, como o título da palestra e do meu último livro deixa bem claro, eu gosto de me referir ao cérebro humano como o verdadeiro criador de tudo. E como eu vou demonstrar para vocês, primeiro de uma maneira mais genérica e depois com um exemplo muito claro que é relacionado ao tipo de pesquisa que eu fiz nos últimos 22 anos, relativo à capacidade que nós descobrimos de ligar o cérebro humano a máquinas e permitir que, sem nenhum movimento, só pelo pensamento, primeiro animais de experimentação e depois seres humanos paralisados conseguissem controlar essas máquinas, sejam elas robóticas, eletrônicas ou até virtuais, só com a atividade dos seus cérebros. Como é que toda essa teoria que eu vou apresentar a vocês permitiu que nós criássemos essas interfaces cérebro-máquina e, com elas, abríssemos a possibilidade de reabilitar, de devolver funções neurológicas perdidas ou por traumas do sistema nervoso ou por uma doença, funções que até então eram consideradas perdidas para o resto da vida. E nesse instante eu me encontro criando uma nova página da minha carreira, usando o lema que eu vou esclarecer a vocês no final dessa aula, que é a missão, na minha opinião, central da neurociência
e o caminho, na minha opinião, o único caminho que pode ser seguido pela chamada indústria do cérebro, que começa a ser criada. Vocês não devem saber, mas nos anos 50, a engenharia biomédica começou a se manifestar, esse casamento da medicina com a engenharia, através da indústria do coração. Ou seja, o desenvolvimento de novas terapias e novas tecnologias para tratar moléstias cardíacas, que eram as responsáveis pelo maior número de mortes, né, da humanidade naquele período. Pois bem, essa indústria gerou um movimento de quase 30 trilhões de dólares desde a sua criação nos anos 50. Na última análise do que vem pelo futuro da indústria do cérebro, ela movimentará de 10 a 20 vezes mais, porque existem 1 bilhão de pessoas no mundo atualmente que sofrem de alguma doença neurológica ou psiquiátrica. Derrame, doença de Alzheimer, depressão crônica, epilepsia crônica, doença de Parkinson, todos nós conhecemos alguém com alguma dessas doenças. E elas totalizam 1 em cada 7 seres humanos. Por isso que o meu lema daqui para frente é vamos tratar de 1 bilhão. Porque essa é a missão central da neurociência, que, curiosamente, é uma das grandes criações do verdadeiro criador de tudo, que é o único objeto no universo que estuda a si mesmo. Eu gosto de dizer que o cérebro é como um rio que você jamais cruza 2 vezes, porque a cada experiência que o cérebro tem na nossa vida individual, ele se transforma, ele se altera na sua estrutura física, microscópica. O cérebro, como um grande amigo meu, Ron Douglas, na Suíça, dizia, ele é a única orquestra cujos instrumentos musicais alteram a sua estrutura física a cada nota produzida. Imaginem isso. A cada nota que é produzida por essa orquestra neural, pelas tempestades neurais que há 40 anos eu estudo, a cada nota o nosso cérebro se altera. E é por isso que eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou mostrar para vocês, então, o porquê, na minha opinião, nós temos que chamar o cérebro humano como o verdadeiro criador de tudo. Como eu disse, a maioria de nós associa o cérebro com as funções biológicas, fisiológicas necessárias para a manutenção das nossas vidas. O controle dos nossos movimentos, o nosso ciclo de vigília-sono, as nossas funções cardiovasculares, as nossas sensações, mas o cérebro é muito mais do que isso. O cérebro é um gerador de abstrações. Ele incorpora toda a informação e potencial que o universo que nos cerca fornece para nós, para gerar dentro dele um modelo de realidade que não é necessariamente idêntico, isomórfico ao que existe aqui fora. Nós nunca realmente vamos saber o que existe aqui fora, ao nosso redor. O que o cérebro faz é criar o melhor modelo do mundo que nos cerca, capaz de otimizar, de maximizar a nossa chance de sobreviver. Esse é o verdadeiro criador de tudo, porque ao longo dos 100 mil anos da nossa história enquanto espécie nesse planeta, o nosso cérebro, de mais de 107 bilhões de indivíduos, essa é a estimativa de quantos seres humanos viveram nesses 100 mil anos no planeta Terra, o nosso cérebro tentou gerar modelos mentais, abstrações, como a noção de espaço, a noção de tempo, a noção de relações causais entre eventos, os mitos, os deuses, a matemática, a ciência, de tal sorte que nós pudéssemos criar e conferir, estampar significado a tudo que nos cerca. E, dessa forma, maximizar a nossa chance de sobrevida. São essas abstrações mentais, criadas pela mente humana, que, no decorrer da nossa história enquanto espécie, se transformaram em objetos quase que tangíveis, apesar de serem apenas criações da nossa mente. Abstrações tão fundamentais que hoje, como nós vimos durante a pandemia, elas são mais importantes do que a própria vida humana ou a própria sobrevivência da espécie. Afinal, modelos econômicos que só existem nas nossas cabeças
e que foram projetadas para o mundo exterior, porque, afinal de contas, nenhum formigueiro, não existe nenhuma formiga, nenhum formigueiro que calcula o déficit primário ou a taxa de inflação. Isso é uma criação da mente humana para tentar se adaptar à realidade do mundo externo e das interações sociais dos seres humanos. Essas abstrações, como o dinheiro, por exemplo, se transformaram em coisas muito mais relevantes para o mundo em que nós habitamos, nesse instante, do que a própria sobrevivência da nossa espécie. E é por isso que nós enfrentamos grandes dificuldades, como nós todos testemunhamos durante a pandemia. São essas abstrações, essa fábrica interminável de abstrações que vem do trabalho coletivo das BrainNets, que é como eu gosto de chamar a rede de cérebros humanos que, ao longo da história da humanidade, gerou todo o arcabouço mental que dá sustentação ao nosso modelo civilizatório. É a partir disso que a minha tese do verdadeiro criador de tudo foi projetada. E eu comecei a escrever esse livro logo depois da Copa do Mundo de 2014, quando a nossa demonstração, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho, foi vista por 1,2 bilhões de pessoas mundo afora. Eu só descobri isso porque, dando uma aula em Pequim, na TV chinesa, o diretor da TV me mostrou o gráfico da audiência mundial daquele dia, no dia 12 de junho de 2014, quando, no momento da nossa demonstração, há um pico de audiência de 1,2 bilhões de pessoas assistindo os poucos segundos que a FIFA permitiu que nós fizéssemos a demonstração num campo de futebol. Para vocês terem uma ideia, quando Santos Dumont voou e contornou a Torre Eiffel em Paris, no dia 19 de outubro de 1901, 1 milhão de parisienses viram esse feito que abriu um novo capítulo da história da humanidade, utilizando uma das grandes propriedades do verdadeiro criador de tudo, que é a criação de novas tecnologias, de novas ferramentas para expandir a nossa capacidade de interagir com o mundo que nos cerca. Quando, no dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pousou na Lua, aliás, no dia do aniversário do Santos Dumont, ele pousou no Mar da Tranquilidade, numa cratera que fica muito próxima da cratera chamada Alberto Santos Dumont, uma vez que ele é o último brasileiro a ter um nome dado a uma cratera gigantesca na Lua. 450 milhões de pessoas assistiram ao pouso do homem na Lua pelas cadeias de televisão americana ao redor do mundo. Pois bem, num estádio na zona leste de São Paulo, no dia 12 de junho de 2014, 1,2 bilhões de pessoas viram um paraplégico usar sua mente para novamente caminhar e chutar uma bola e demonstrar que tudo aquilo que era considerado apenas no domínio do milagre, ou seja, fazer um paraplégico voltar a andar, está no alcance dessa coisa que a gente chama de neurociência. Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar como é que esse verdadeiro criador gera suas maravilhas. Então, aqui nesse slide, vocês veem no canto esquerdo o que é a verdadeira fonte de pseudo-informação, ou informação em potencial, usada, a matéria-prima usada pelo nosso cérebro humano para gerar toda a nossa história, e toda a civilização e todos os nossos modelos do que é que nos cerca. Esse aqui é o universo que fornece essa informação em potencial que é adquirida pelo nosso cérebro através dos nossos sistemas sensoriais. Aqui eu represento o sistema visual. Essa informação em potencial é transmitida para o cérebro humano, que já constrói, a cada momento da sua existência, um modelo neural interno do que é que existe aqui fora. E a cada encontro com o universo, ao longo das nossas vidas individuais e coletivas, esse cérebro confronta o seu modelo interno com as novas informações que chegam a ele a cada momento. E é esse choque, é essa verdadeira colisão que gera, que refina um modelo de universo, as abstrações mentais que são criadas por cada um de nós e pela nossa espécie, para tentar explicar o que acontece nesse universo natural que está aqui fora. Ou seja, para explicar o universo natural, o nosso verdadeiro criador cria um universo neural, que eu chamo de um universo humano. E para isso, ele gerou abstrações únicas, como o espaço, o tempo. Eu gosto de dizer que nenhuma estrela comemora o seu aniversário.
nenhum cometa sabe dizer quando ele vai voltar para o sistema solar. Essas noções de tempo, causalidade, de espaço, são todas criações da mente humana que são usadas para fazer algum sentido, para extrair algum sentido lógico do que existe ao nosso redor e, basicamente, criar relações causais que permitam maximizar a nossa sobrevivência. E é dessa fonte de abstrações que nós geramos, enquanto espécie, a nossa ciência, a filosofia, a matemática, a arte, as religiões, os mitos, porque foi na combinação das propriedades desse magnífico criador de tudo, da nossa memória, da nossa capacidade de nos comunicarmos oralmente e também por símbolos, na nossa enorme capacidade de gerar ferramentas que possam aumentar a nossa interação com o mundo e maximizar também a nossa chance de sobrevivência, apesar que, ultimamente, nos últimos séculos, essas grandes tecnologias que nós somos capazes de criar estão contribuindo, se qualquer coisa, para a nossa própria escravidão. Ou seja, nós estamos nos transformando em escravos das nossas tecnologias, como o mundo digital atualmente mostra claramente quanto da nossa privacidade está sendo perdida, quanto da nossa própria função cerebral e cognitiva está sendo esculpida e transformada pela lógica digital dos computadores. Porque, talvez vocês não saibam, o cérebro humano não funciona como um computador. Muito pelo contrário. Ele não funciona com lógica digital como os nossos computadores, telefones e tudo que nós criamos nos últimos 70, 80 anos para tentar ampliar o nosso domínio sobre um planeta Terra. Na realidade, o nosso cérebro funciona de uma maneira completamente diferente, de uma maneira contínua ou analógica, e que é basicamente sem uma projeção 1 a 1 com a lógica digital. Se qualquer coisa, a lógica digital coíbe as nossas funções, como vários exemplos hoje em dia demonstram nas nossas crianças, na juventude, e mesmo nos adultos, que cada vez mais demonstram estar perdendo algumas funções cognitivas, como, por exemplo, a empatia humana, uma vez que o nosso cérebro está sendo forçado a se comportar como máquinas. Pois bem, tudo aquilo que nós usamos para expressar a nossa visão de mundo, as nossas abstrações que tentam explicar o universo ao nosso redor, a nossa arte, a nossa arquitetura, a nossa linguagem escrita, as equações matemáticas que tentam reduzir o nosso universo a explicações causais, todas as nossas tecnologias, todas vêm do mesmo lugar. Vêm disto, do grande criador de tudo. E se você puser tudo isso junto, na forma de teorias científicas, modelos matemáticos, religiões, visões cosmológicas, se você somar tudo isso, como o grande físico americano John Wheeler gostava de dizer, o universo é uma entidade participativa. No caso dos seres humanos, se você somar todas essas abstrações e o que elas tentam descrever, você obtém o universo humano, que é a melhor descrição possível para a nossa espécie do universo natural que nos cerca. Ele não é necessariamente uma descrição fidedigna, ele é apenas a melhor descrição possível, dado o cérebro que nós temos como produto do processo de seleção natural que, por milhões de anos, esculpiu a estrutura cerebral que, uma vez que nós adquirimos a capacidade de seres conscientes e de interrogar o universo, nós começamos a sentar no volante que direciona a própria estrutura física dos nossos cérebros e a projeção dessa estrutura física à mente humana ou à condição humana que gera a descrição do universo, que é a nossa única forma de acessar o que existe aqui fora, a nossa única forma de gerar uma descrição da realidade. Isso gera essa visão que eu gosto de chamar de cérebrocêntrica, é uma cosmologia cérebrocêntrica que tem o cérebro humano individualmente e em conjunto como centro da nossa cosmologia, gera um corolário interessantíssimo. Ele sugere
que se existem formas inteligentes, e eu acredito que elas existam, por todo o universo, diferentes formas que evoluíram em condições diferentes daquelas que nós tínhamos no planeta Terra, cada uma dessas formas de vida inteligente, cada um desses alienígenas terá uma visão cosmológica própria do universo. Porque os seus cérebros, ou seja lá o que eles usem para interrogar o universo natural, que, como eu disse a vocês, só oferece informação e potencial, como esses cérebros evoluírem em condições completamente diferentes, eles terão uma descrição do universo diferente da nossa. Ou seja, se o Mr. Spock, da Jornada nas Estrelas, pudesse realmente nos encontrar e fosse capaz de se comunicar conosco, seria muito provável que ele descreveria uma visão de universo que não necessariamente seria a mesma que a nossa. Poderiam haver áreas de overlapping, né, de correspondência, mas não necessariamente essa correspondência seria 100%. Ou seja, isso dá para nós, ao mesmo tempo, a dimensão cosmológica do que é a mente humana, do que é o verdadeiro criador do tudo, né, que é capaz de gerar uma visão, uma descrição do universo, mas também nos dá um grau de humildade, que é muito necessário se manter, né, o que nós estamos perdendo categoricamente como espécie, uma visão um pouco mais humilde de que talvez a nossa descrição do universo, seja ela científica, filosófica, matemática ou religiosa, pode não ser a única. Certamente não será a única e certamente não será a mais correta. Pois bem, aqui então eu gostaria de mostrar a vocês como essa visão cerebrocêntrica permite nos mostrar que ao longo da nossa história, dos últimos 30 mil anos, da pré-história humana até os últimos segundos da nossa existência, o cérebro humano produziu diferentes descrições do universo. A começar com os nossos antepassados do Paleolítico Superior, essa aqui é uma foto de uma das cavernas subterrâneas na Europa, chamada a Capela Sistina da Pré-História, onde seres humanos como nós, com o mesmo cérebro como o nosso, 15 mil anos atrás, penetraram no subterrâneo dessa caverna de Lascaux e usaram tintas feitas de terra, de pigmentos de plantas, de árvores, de solo, para representar, usando a configuração tridimensional do teto e das paredes e do solo dessas cavernas, a sua visão cosmológica, que era centrada no mundo natural, em particular nos animais que conviviam e a natureza, que eram, de certa forma, embutidas na mente humana, porque o ser humano, nessa época, tinha uma vida completamente analógica. Ele dependia desses animais para o seu sustento, para sobreviver às intempéries do clima, do período de glaciação, do período de seca, e ele dependia da natureza para absolutamente tudo. E com essa natureza, ele tinha uma relação não só de sobrevivência, mas uma relação mística, uma relação teológica, e era a natureza o centro da cosmologia humana. E é por isso que, em Lascaux e em múltiplas outras cavernas, os nossos ancestrais não desenham a si mesmos. Você não vai encontrar figuras de seres humanos, no máximo você vai encontrar impressões das mãos de crianças, adultos, homens, mulheres, idosos, crianças que penetravam nessas cavernas, provavelmente seguindo seus chamas, seus líderes religiosos, para rituais de celebração, e que usavam esses imprints das suas mãos, seja para determinar a autoria dessas grandes pinturas paleolíticas, ou para representar a sua aprovação dessas imagens pictóricas na pedra que representavam o centro do universo humano, que era basicamente a natureza que o cercava. Pois bem, vamos 16 mil anos no futuro, e na Renascença italiana, agora numa outra catedral, na Capela Sistina, em Roma, o centro do universo agora é o homem, criado à imagem e semelhança do seu Criador, que foi gerado da mente desse homem, mas que
basicamente representa tudo aquilo que é agora o centro do universo humano, o homem propriamente dito. No Renascimento italiano, artistas como Michelangelo recuperaram a visão clássica grega e levaram de volta ao centro do universo, que havia sido perdido durante a Idade Média, levaram o homem de volta ao centro do universo. É nessa época que surge a perspectiva nas pinturas, porque o mundo agora, o universo como um todo, é centrado nas retinas do pintor, que precisa reproduzir esse universo na mesma configuração tridimensional detalhada que a mente humana consegue construir para que todos nós possamos inspecionar e se maravilhar com as grandezas infinitas do universo que nos cerca. Ou seja, a arte é a grande forma de expressão dessa nova visão cosmológica que coloca o homem no centro do universo. Se nós andarmos mais 500 anos no futuro, essa visão muda completamente quando a ciência tenta descrever o centro do universo como sendo, ou a origem do universo, como sendo essa grande explosão chamada de Big Bang, que gerou toda a matéria que se encontra no universo hoje, como vista aqui nesta representação da NASA, mostrando as diferentes etapas de evolução do universo nos últimos 14 bilhões de anos, onde vocês podem ver que o homem nem é representado. O homem é uma pequena fagulha, um pequeno grão de poeira cósmica sem relevância nenhuma nessa visão científica do que o universo é, dessa visão cosmológica. O que pouca gente sabe e pensa e para pensar é que todas essas visões vieram do mesmo lugar, do verdadeiro Criador de tudo. Todas elas são abstrações mentais que tentam explicar da melhor maneira possível, a cada momento histórico, o que existe ao nosso redor. E ao fazer isso, da mente humana, a partir do seu substrato orgânico, biológico, que são representados aqui nesse gráfico de baixo para cima, a partir da forma como o cérebro processa informação, que não é informação binária nem digital, é um outro tipo de informação, que no meu livro eu chamo de informação godeliana, em homenagem a um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Kurt Gödel, o melhor amigo de Albert Einstein, que definiu o teorema da incertitude, que é uma discussão maravilhosa que eu tento fazer no livro, para esclarecer em detalhes o que isso significa, mas, basicamente, o que ele quis mostrar é que existem limites lógicos da mente humana, que nós temos certas regiões de conhecimento que nós nunca vamos conseguir penetrar, porque existe um limite lógico imposto pela biologia disso que a gente carrega entre as orelhas. E esses limites são representados por múltiplos fenômenos, né? Fenômenos que foram descobertos por diferentes pesquisadores em diferentes áreas da ciência, mas que convergem para mostrar que nós somos, na realidade, enquanto espécie, uma ilha cercada por um universo, um mar, um oceano gigantesco de desconhecido, e que a cada gota, a cada pedregulho de conhecimento que nós incorporamos, nós tentamos ampliar levemente a área dessa ilha, pedra a pedra, grão a grão, mas que, infelizmente, provavelmente, esse oceano de desconhecido jamais poderá ser conquistado pela mente humana, mas, mesmo assim, nós teremos a oportunidade de explicar uma quantidade razoável de informação potencial que o universo nos apresenta. E são dessas formas de processamento de informação, utilizando as nossas memórias orgânicas, que não tem nada a ver com memórias de computador, por isso que nós nunca vamos poder fazer um download da nossa mente em algum CD-ROM ou no cloud, ou nunca vamos fazer um upload de informação. Os nossos sistemas motores, sensoriais, límbicos, emocionais, que nós fomos criando abstrações cada vez mais sofisticadas. As nossas crenças, o nosso senso estético, o próprio senso de ser, a nossa ilusão de que nós ocupamos um único corpo e que somos um indivíduo vem da mente humana. Ela é uma enorme abstração.
e não é presente em todos os seres vivos, muito pelo contrário, um número muito restrito de espécies tem essa sensação de existir como um indivíduo isolado no universo. Todas essas abstrações que vão crescendo nessa escala aqui de complexidade, intuição, discernimento, criatividade, deuses, mitologia, tecnologias, ciência, geraram abstrações que se tornaram mais importantes hoje em dia, nos nossos tempos ditos modernos, que de modernos eu diria não tem muito pouco, se nós formos comparar com outros momentos da nossa história. Abstrações como religiões, doutrinas econômicas, ideologias políticas, impérios, reinos, mercados de ações e derivativos, que o Eduardo conhece muito melhor do que eu, noções de nacionalismo, racismo, globalização, sistemas financeiros, a cultura da máquina, a igreja dos mercados, o Deus dinheiro, o transhumanismo, a inteligência artificial, que de inteligente não tem nada, muito menos de artificial, porque é uma criação da nossa mente, criptomoedas, enfim. Essas abstrações foram ficando cada vez mais complexas e cada vez menos tangíveis, menos concretas. Um ótimo exemplo disso é o dinheiro. Eu pus esse gráfico aqui porque ele ilustra muito bem como, no início da história da humanidade, o que nós usávamos como forma de estocar valor e transferir valor para realizar transações comerciais eram coisas absolutamente concretas. Os astecas usavam grãos de cacau ou roupas de algodão. Na África, as conchas eram usadas como moeda de troca. Na China, em Roma, no Alto Saara, o sal. Na Ásia, o arroz. Na Babilônia, a cevada. À medida que a evolução do pensamento, das formas de obter valor e estocar valor foram crescendo, nós usamos diferentes metais, como o ouro na Mesopotâmia, a prata, moedas de elétron que geraram na Lídia, do lado da Pérsia, em 640 BC, antes de Cristo, as primeiras moedas, que eram extremamente convenientes, porque você podia encher seu bolso de moedas, mas teria grande dificuldade em encher seu bolso de barras de ouro. E à medida que essas moedas foram surgindo, outras formas, outras abstrações que contêm valor e que podem ser transferidos de mão em mão, foram sendo criadas, como o dinheiro na forma de papel, que aparece na China, muito antes do mundo ocidental, e, finalmente, abstrações como cartões de crédito, até chegarmos ao dinheiro eletrônico, ao dinheiro digital e, hoje, as criptomoedas, que, na realidade, se nós tivermos em algum momento, o que é muito possível, dada a estatística desses fenômenos solares, uma tempestade solar que chega no planeta Terra e basicamente torra toda a nossa civilização eletroeletrônica, como a boa parte do dinheiro do mundo hoje é digital e eletrônico, todos nós vamos ficar igualmente pobres, porque todas as contas bancárias e todos os saldos bancários vão desaparecer instantaneamente se todos os computadores do mundo foram queimados por uma tempestade eletromagnética. Mas veja a diferença de grau de abstração da mesma coisa, dinheiro, no mundo atual e no mundo de alguns milhares de anos atrás. Isto é todo o trabalho da mente humana. Esta evolução de complexidade e perda de tangibilidade das abstrações vem do verdadeiro Criador de tudo. Pois bem, eu tive o privilégio de passar 40 anos da minha vida estudando as tempestades elétrico-magnéticas deste verdadeiro Criador de tudo, que geraram toda a história da nossa civilização. E eu estudei isso, evidentemente, no nível de laboratório. E há mais ou menos 22 anos atrás, eu e meu grande amigo, orientador de pós-doutorado, o professor John Chapin, um dos maiores neurofisiologistas do século passado nos Estados Unidos, decidimos que, com o advento de novas tecnologias que nós tínhamos criado nos nossos laboratórios, na Filadélfia e na Carolina do Norte, que nos permitiam, naquele momento, registrar pela primeira vez na história a atividade elétrica de uma centena de células chamadas neurônios, que são as principais células que formam o universo neural, que contém 86 bilhões de de neurônios dentro da nossa cabeça. Existem tantos neurônios dentro da nossa cabeça como existem galáxias no universo em cima das nossas cabeças. Pois bem, eu e o John decidimos que era chegado o momento
da gente criar uma nova tecnologia para estudar em maior detalhe a capacidade do sistema nervoso central de gerar comportamentos. E foi aí que nós criamos o que ficou chamado, e hoje é uma das maiores áreas da neurociência de sistemas no mundo todo, chamado de interface cérebro-máquina. E o que a interface cérebro-máquina faz é permitir que as tempestades elétricas de grande magnitude que cruzam o nosso cérebro possam ser registradas em tempo real e esses sinais elétricos possam ser convertidos em comandos digitais e a informação motora que é produzida e colocada dentro dessas tempestades pelo cérebro, com a intenção de mover o próprio corpo que eles habitam, a nossa intenção ao criar essas interfaces era poder ler esses comandos motores e extrair deles toda a informação necessária para reproduzir em objetos artificiais como braços robóticos ou corpos virtuais os movimentos que esse cérebro pensou mais ou menos 1/3 de segundo no passado. Ou seja, ao ler a atividade elétrica dessas centenas de neurônios, o nosso objetivo era decodificar os comandos motores que o cérebro gera normalmente para que a gente possa falar, andar, mexer os braços e ver se nós tínhamos a capacidade de, em 300 milissegundos, 1/3 de segundo, reproduzir em objetos artificiais que não necessariamente precisavam estar do lado desse cérebro, eles podiam estar, por exemplo, do outro lado do planeta, os movimentos que esse cérebro queria registrar ou realizar. Foi aí que nós criamos, então, as interfaces cérebro-máquina. E o que eu vou mostrar a você é como elas funcionam em animais e como elas funcionaram em seres humanos ao prover feedback artificial visual e tátil para os cérebros que geram esses comandos, permitindo não só que um dos nossos pacientes desse o chute na Copa do Mundo, mas também que esses pacientes recuperassem, pacientes com lesão medular grave por mais de uma década, que ficaram paralisados durante todo esse período, sem sentir os seus corpos abaixo dessa lesão, que esses pacientes recuperassem parcialmente a sensação de ter um corpo abaixo da lesão e pudessem se mover autonomamente. Tudo isso começou com um experimento com macacos, onde o macaquinho era treinado para jogar um jogo de videogame. E eles gostam de jogar os jogos como a gente joga. E gostam de ganhar também. E esses macaquinhos usavam um joystick de videogame para mover um cursor numa tela e tinham que encontrar um alvo na tela. E cada vez que ele encontrava um alvo, eles ganhavam uma gota de suco de laranja que eles adoram. Enquanto os animais jogavam esse joguinho, a gente registrava essa tempestade elétrica de mais ou menos 100 neurônios naquela época, mandava para uma parede de computadores que tentavam, usando uma matemática até que não muito sofisticada, extrair os comandos motores produzidos pelo esse cérebro para mover o braço de macaco, de tal sorte que um braço robótico colocado numa outra sala pudesse aprender a se movimentar sob o comando da mente desse macaco, como esse braço biológico do animal obedecia o mesmo cérebro. Pois bem, uma vez que alguns dias esses macacos jogaram esse joguinho e aprenderam a interagir com essa interface, o que vocês vão ver é o primeiro momento em que esse cérebro se libertou dos limites físicos do corpo desse animal, quando nós removemos o joystick, ligamos a interface cérebro-máquina, e agora, para jogar o mesmo jogo, ou seja, mover esse cursor dentro do alvo e receber o suco de laranja como recompensa, o animal não precisava mais mexer o próprio corpo. Ele só precisava imaginar que movimento ele precisaria realizar, e a partir disso, a nossa interface iria ler essa atividade elétrica desse pensamento motor, extrair os comandos motores que estavam nela e fazer com que esse robô se movesse como o braço desse animal e pudesse jogar o jogo para ele poder tomar o suco de laranja. Aqui, então, vocês veem um momento histórico, a primeira vez que isso ocorreu, primeira vez que um primata, um macaco, conseguiu usar uma interface cérebro-máquina e se libertar dos limites físicos do seu corpo para interagir no mundo só pelo pensamento. Nesse primeiro momento, a nossa querida Aurora está jogando o jogo com esse joystick. E vocês veem que ela consegue mover muito bem o cursor e achar o alvo que aparece aleatoriamente na tela,
e cada vez que ela cruza esse alvo, ela consegue receber uma gota de suco laranja em recompensa. Então, como boa primata, mesmo antes do alvo aparecer na tela, ela tenta adivinhar, ela tenta trapacear e achar o alvo aleatoriamente, mas ela não consegue, porque o alvo aparece aleatoriamente em diferentes posições da tela. Então, ela tem que, no momento que o alvo aparece, usar o joystick para controlar esse cursor, cruzar o alvo para conseguir realizar essa tarefa corretamente. Enquanto ela fazia isso, nós estamos registrando a atividade elétrica de 100 neurônios dentro do cérebro dela e fazendo com que os comandos motores embutidos nessas tempestades eletromagnéticas fossem extraídos, convertidos em linguagem digital e transferidos para um braço robótico que, como vocês vão ver agora, passou a assumir o controle dos movimentos do cursor, porque o joystick foi removido, ou seja, a Aurora não tinha mais como usar o braço para jogar o joguinho, e o corpo dela simplesmente relaxou, porque ela se deu conta que para tomar o suco de laranja agora, ela só precisava imaginar na mente dela os movimentos, porque algum louco que estava fora da mente dela era capaz agora de ler esses movimentos e transformá-los em comandos que um robô conseguiria entender e realizar os movimentos do cursor, porque agora era a mão robótica que controlava esse cursor para realizar a tarefa da mesma maneira que vocês viram. Pois bem, vamos ver então o primeiro momento na história em que um cérebro de primata se libertou dos limites físicos do corpo humano e passou a interagir no mundo somente através das suas tempestades eletromagnéticas. Vejam só que o cursor agora continua se movimentando, a trapaça até continua sendo feita, e a Aurora continua jogando o jogo, cruzando o alvo e tomando o suco de laranja. Só que ela não precisa mais mover o corpo dela. Ela só precisa imaginar que movimentos são precisos e a nossa interface cérebro-máquina realiza o resto do trabalho para ela, de tal sorte que o nosso robozinho possa mover o cursor e a Aurora possa tomar o seu meio litro de suco de laranja durante todas as tardes, durante 1 hora na tarde, e realizar basicamente o seu sonho de entrar para a história da neurociência moderna. Bom, esse foi o grande começo da área, mas ao longo das últimas 2 décadas, nós evoluímos de uma maneira tremenda nessas aplicações. Eu vou mostrar para vocês rapidamente a interface cérebro-máquina mais sofisticada que existe no mundo nesse instante, que é uma que permite o que vocês acabaram de ver, ou seja, a atividade elétrica do cérebro de um macaco ser usada por esse macaco, ou mesmo um ser humano, para controlar um braço virtual que agora está inspecionando a superfície, a textura de objetos virtuais no mundo virtual. E agora, para receber a recompensa, não basta que esse animal só mova esse braço virtual pelo pensamento. Ele tem que identificar com os seus dedos virtuais uma textura peculiar, uma textura muito fina que visualmente ninguém consegue ver, nem ele, nem vocês. Mas quando ele passa a mão, cada objeto virtual tem uma textura diferente, como se fossem diferentes tipos de lixa de madeira, uma mais rugosa, uma menos rugosa e uma extremamente fina. E o que esse macaquinho tem que fazer é identificar a lixa mais fina que está cobrindo esse objeto, mesmo quando o objeto muda de posição no espaço, para receber o suco de laranja. E ele só consegue fazer isso porque existe um feedback elétrico cada vez que a mão virtual é posta na superfície desses objetos, que é transmitido diretamente para a parte do cérebro do animal que realiza a nossa capacidade de distinção tátil, de discriminação de superfícies dos objetos. E isso não tem interferência nenhuma do corpo, é uma ligação bidirecional do cérebro com o mundo virtual que permite que esse animal realize essa tarefa de discriminação tátil tão bem como se ele estivesse usando os próprios dedos. O que eu vou mostrar para vocês, então, aqui, vocês vão ouvir, nada do que vocês vão ler na tela ou ouvir, os macaquinhos tinham à disposição. Eles só viam os objetos se movendo na tela e tinham que usar a mente para controlar uma mão virtual que ia escaneando a superfície e apertar o centro do objeto correto para receber a recompensa. Mas o que vocês vão ouvir no background é uma célula cerebral, um neurônio disparando
os seus potenciais elétricos. Vocês vão ouvir pela primeira vez uma tempestade elétrica cerebral, que ocorre a todo instante nos últimos 100 mil anos na mente de cada um dos seres humanos que habitou o planeta Terra. É o mesmo som. E vocês vão ver, então, quando é que o macaquinho acerta, porque há um ruído agudo que mostra quando ele acha a superfície correta e põe a mão no centro para receber o suco de laranja, usando essa conexão bilateral com o seu cérebro e com o mundo virtual. Esse é o cérebro. Esse é o som do cérebro. E aí vocês veem o macaquinho procurando o objeto correto que estava aqui embaixo e ele acerta e ganha a recompensa. Agora o objeto está à esquerda, o objeto correto. Ele tem que passar a mão, discriminar a textura e achar o objeto correto. E ele consegue fazer isso, não importa onde o objeto correto seja colocado. Porque essa mão virtual passou a ser uma mão que faz parte do corpo desse animal. Essa interface cérebro-máquina permitiu que essa mão, esse braço virtual, fossem assimilados pelo cérebro desse macaco como uma extensão do próprio corpo desse animal. E ele passa a usá-lo como isso, como um novo braço. E consegue realizar essa tarefa tão bem como se ele estivesse usando a própria ponta dos seus dedos. Esse hoje é o limite dessa tecnologia, que não precisa ser usada só para realizar tarefas como as vocês viram, tarefas bem simples. Nós desenvolvemos no nosso laboratório o primeiro carro controlado por uma interface cérebro-máquina, ou seja, um carro eletrônico ou elétrico que o macaquinho consegue dirigir usando apenas a atividade elétrica do seu cérebro. E o que vocês vão ver aqui, para terminar essa parte científica, antes de terminar a minha palestra com a parte clínica, vocês vão ver aqui no meu laboratório, primeiro do teto do laboratório, uma câmera no teto, como esse macaquinho aprendeu a dirigir essa cadeira de rodas eletrônica usando apenas o pensamento. O macaquinho é posto em uma de 3 posições aqui do lado direito, e ele tem que, autonomamente, sem nenhuma instrução, dirigir essa cadeira de rodas até esse ponto da sala para poder comer umas uvas que nós estamos depositando para atrair a atenção dele. E o que vocês vão ver é que o macaquinho consegue dirigir só pensando, sem nenhum movimento do corpo, essa cadeira de rodas usando uma interface cérebro-máquina. Aqui vocês veem primeiro do teto do laboratório, lá vai o nosso motorista em direção ao alvo, ele só se mexe para comer as uvas, provando que existe sim um almoço grátis no mundo moderno, desde que você tenha uma interface cérebro-máquina funcionando para você. Porque com ela você não precisa se mexer, você só precisa pensar naquilo que você quer realizar. Agora, de frente, vocês veem que o animal só começa a se mexer quando ele chega perto da região para pegar as uvinhas. E aí ele realiza o sonho de obter o seu lanche free. Bom, quando nós vimos tudo isso, lá no começo desse século, nós postulamos, eu e o meu amigo John Chapin, que no futuro, em aproximadamente uma década, seres humanos que tinham lesões graves da medula espinal, por doença ou por traumas, e que eram paralisados, ficaram paralisados da lesão para baixo, e não conseguiam mais sentir os seus corpos, porque os nervos que conduziam informação motora do cérebro para o corpo ou informação tátil do corpo para o cérebro haviam sido partidos, lesados. O que eu e o John postulamos é que, como a gente sabia que o cérebro continua pensando em mover o corpo, mesmo depois de anos de uma lesão medular, que se nós usássemos o conceito da interface cérebro-máquina e construíssemos um corpo robótico que essas pessoas pudessem vestir e usar a sua mente para se controlar esse corpo robótico, não só elas teriam a possibilidade de voltar a se mexer autonomamente por si só, mas esse corpo, se fornecesse feedback tátil para o cérebro dos pacientes, esse corpo seria assimilado pelo cérebro humano como uma extensão do próprio corpo do paciente. Ou seja, o paciente teria um novo corpo que seria essa veste robótica e passaria a ser parte dele, parte dessa abstração mental chamada senso de ser que o cérebro gera para cada um de nós. Pois bem, isso foi publicado em 2002. Em 2012, junto com vários amigos mundo afora,
eu criei esse consórcio sem fins lucrativos chamado Projeto Andar de Novo, ou Walk Again em inglês, com a ideia de realizar esse sonho, realizar essa demonstração. E, coincidentemente, ao redor desse momento, o Brasil recebeu a notícia de que teria a Copa do Mundo em 2014. E, naquele mesmo momento, eu bolei a ideia de oferecer, tanto ao governo brasileiro quanto à FIFA, a possibilidade de realizar, na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, uma demonstração científica para o mundo inteiro poder ver que a neurociência finalmente estava prestes a oferecer esperança para 25 milhões de pessoas, aproximadamente, que vivem no mundo inteiro hoje com lesões medulares graves que fazem com que elas sejam paraplégicas ou tetraplégicas. E foi aí que nós criamos o projeto da demonstração da abertura da Copa do Mundo, e para isso eu consegui a ajuda de amigos, tanto no Brasil como em 25 países em todo o mundo, que trabalharam de graça, abrindo suas patentes, trazendo seus alunos para o Brasil, colaborando de onde eles estavam no mundo, para que a gente pudesse realizar essa demonstração. Para isso, nós recrutamos 8 pacientes aqui no Brasil com lesões graves de vários anos, acima de 3 anos, alguns acima de uma década, lesões que haviam feito esses pacientes completamente paralisados, e começamos usando um método não invasivo para ler a atividade cerebral, um método que usa uma touca de natação, que lê a atividade elétrica no couro cabeludo, projetada no couro cabeludo do cérebro. Começamos a treinar esses pacientes, primeiro em ambientes de realidade virtual, onde eles podiam usar essa atividade elétrica para comandar corpos virtuais, para treinar, né, o uso dessa interface cérebro-máquina, e em campos de futebol virtual, de tal sorte que cada vez que eles conseguiam fazer um jogador virtual andar no campo e pisar na grama, o feedback tátil, na forma de sinais de pressão, eram entregues na superfície dos antebraços desses pacientes, através de sistemas de vibração, que são tirados de telefones celulares e aplicados na superfície da pele com velcro. Os pacientes começavam a ter um feedback tátil e visual conjunto de um jogador de futebol andando e chutando uma bola virtual, controlado pela sua mente. E à medida que eles progrediam nessa habilidade, nós fomos adaptando esses pacientes a diferentes tipos de robô de reabilitação, até que eles pudessem entrar no exoesqueleto que foi construído especialmente para essa demonstração na abertura da Copa. Esse é o exoesqueleto de primeira geração que foi usado na abertura da Copa, um projeto de engenharia desenvolvido por uma equipe de engenheiros de múltiplos lugares do mundo, que foi posto em prática aqui no Brasil. Aqui vocês veem o paciente no cockpit interno, é um sistema elétrico hidráulico, onde a atividade elétrica do cérebro controla múltiplos motores que geram os comandos para controlar os movimentos das pernas através de linhas hidráulicas alimentadas com óleo de alta densidade, que permite que esses movimentos sejam muito parecidos com os movimentos naturais do corpo humano. E aí esses pacientes passaram a treinar com esse sistema. E com esse sistema, usando uma série de tecnologias, como esses circuitos impressos com sensores de pressão, chamado pele artificial, que é colocado na base plantar dos pés do exo, para que cada vez que o paciente encoste no chão, seja gerado um sinal de pressão que pode ser devolvido para a pele do paciente, nós começamos a treinar os pacientes nessas novas tecnologias. Aqui vocês veem uma paciente paraplégica há mais de uma década, controlando um jogador de futebol virtual e recebendo feedback tátil nos braços cada vez que esse jogador encosta o pé na grama. Ela consegue ver o jogador, agora ele vai caminhar em outra superfície, que é na praia, na areia da praia, e vocês podem ver que ela está basicamente experimentando essas diferentes superfícies, tanto visualmente como tatilmente, recebendo esse feedback. Esse foi um momento histórico para cada um dos pacientes, dos 8 pacientes que participaram do projeto inicialmente, quando eles integraram todas essas tecnologias e depois de anos, pela primeira vez nas suas vidas, puderam sair das suas cadeiras de roda e caminhar autonomamente, usando a sua mente para controlar o exo, recebendo feedback tátil nos seus braços.
Eu não preciso dizer nada para vocês, esse é o primeiro momento em que esse paciente com uma lesão torácica grave foi capaz de caminhar alguns passos usando toda essa tecnologia integrada no nosso laboratório aqui em São Paulo. Ele recebe um sinal visual que está tudo ok, e o seu cérebro começa a controlar o robô para que ele possa caminhar. Ele está olhando de frente para um grande espelho para ter uma visão do seu corpo íntegro caminhando, para reforçar essa imagem corpórea que ele está adquirindo com esse treinamento, e ele está sentindo o chão, recebendo o feedback tátil da pele artificial no seu braço, no seu antebraço. E vocês só precisam olhar para a face desse nosso paciente para entender o que isso significou depois de 6 anos de paraplegia. E aí? Caraca! Essa cena se repetiu 8 vezes, vários quilômetros andados antes da Copa do Mundo, até que nós pudéssemos chegar no dia 12 de junho de 2014. Essa é a cena, alguns minutos antes da gente subir a plataforma que nos levou para o centro do gramado, para fazer a demonstração do chute que abriu a Copa do Mundo. Esse é o Juliano Pinto, o nosso paciente escolhido para fazer o chute da abertura. Depois de quase uma década de uma lesão a nível T4, o Juliano treinou e foi capaz de usar o exoesqueleto para chutar a bola e fazer a abertura da Copa do Mundo. E o que vocês vão ver aqui é exatamente o que aconteceu na abertura da Copa do Mundo. Eu não pude ter as imagens oficiais, porque a FIFA nunca liberou para nós as imagens, mas isso aqui, alguém tinha um telefone celular na rampa do estádio, antes da gente entrar, 65 mil pessoas gritando no estádio, 1,2 bilhões de pessoas assistindo pela televisão, pela internet, mundo afora. E o que vocês vão ver aqui é, quando o Juliano põe o braço no anteparo de descanso, o exo liga. E esses LEDs aqui começam a pulsar. Isso era para mostrar para a plateia que o exo estava pronto para receber os comandos mentais do Juliano. Quando a bola é colocada na frente do Juliano, o Juliano imagina o chute e essa imaginação eletromagnética é transmitida para os motores eletrohidráulicos do exo e se transforma na realização do sonho do Juliano de abrir a Copa do Mundo com um chute que veio diretamente da sua mente. Foi exatamente o que aconteceu no meio do campo. O exo está pronto, o Juliano endireita o corpo e começa a imaginar esse chute, a bola é colocada na sua frente e ele realiza o chute de abertura. E o que o Juliano não sabia é que só nesse momento nós ligamos esse sensor de pressão na ponta dos dedos, que nós nunca usamos no treinamento. Quando o Juliano chutou a bola, ele literalmente sentiu o impacto do pé do exo com a bola, que foi primeiramente transmitido pelos sensores de pressão para os vibradores da superfície do braço do Juliano, e a mente do Juliano, esse verdadeiro criador de tudo, da mente do Juliano, basicamente transformou na sensação tátil de como se ele tivesse de volta na sua infância, jogando bola na rua e fazendo um gol. E quando nós corremos para abraçar o Juliano, era só isso que ele gritava, que ele tinha sentido o impacto, que ele tinha sentido a bola, que ele tinha sentido o chute. Pois bem, todo mundo achou que esse era o final da história. Mas, na realidade, um mês depois da Copa do Mundo, nós voltamos para o nosso laboratório para realizar o exame neurológico final de rotina que havia sido planejado e que era realizado a cada 3 meses do nosso protocolo. Ocorre que, quando nós examinamos o Juliano, que era um T4, ou seja, lesão a nível torácico 4, o exame naquele dia falou que o Juliano, na realidade, tinha virado T11. Ele tinha conseguido melhorar 7 segmentos do nível da lesão dele. Ele agora, ao invés de sentir o corpo só até o nível do tórax, ele estava sentindo o corpo dele até o nível da cintura. Ele tinha recuperado parcialmente a sensação tátil por 7 segmentos da medula espinal. E, além disso, ele começava a mostrar a capacidade de mover músculos abaixo da lesão original, algo que ele jamais conseguiu fazer durante 9 meses, 9 anos de cadeiras de roda pós-lesão. Na realidade,
todos os nossos pacientes começaram a apresentar essa recuperação parcial, que chegou, em média, a 10 segmentos abaixo da lesão. Isso nunca havia sido visto na história de lesões medulares. Mas a recuperação motora foi algo ainda mais dramático. Por exemplo, vejam o que aconteceu com uma paciente 13 meses depois do treinamento ter começado, depois de 14 anos de lesão, nós suspendemos essa paciente no ar, uma tarefa que era feita rotineiramente e nada acontecia, e pedimos para a paciente tentar fazer qualquer tipo de movimento. Até então, nada acontecia, porque ela era uma paraplégica completa a nível torácico 11. Mas nesse dia, ela chocou a todos nós, porque de repente, ela começou a mexer a perna direita. E não parou mais de mexer a perna direita. Para nosso choque, ela começou, como uma bailarina, a fazer esse plié, essa flexão da quadril, flexão do joelho, extensão do tornozelo e ficar na ponta dos dedos. Isso também nunca havia sido relatado. Nós esperamos 1 ano, porque não conseguimos acreditar nessa recuperação parcial motora, e 1 ano depois, realizamos a mesma tarefa com a mesma paciente, agora registrando atividade muscular de vários músculos dos membros inferiores, e para nosso choque, quando a gente pediu para ela realizar o que ela tinha feito 1 ano anterior, ela não só mexeu a perna direita, como ela tinha feito, mas, de repente, ela começou a mexer a perna esquerda. Ela começou, literalmente, a andar no ar. Se ela tinha um suporte antigravitacional, ela conseguia agora mexer ambas as pernas, algo que ela nunca pôde fazer durante 13 anos de lesão medular. O resultado mais surpreendente em 2 dos nossos pacientes desse primeiro grupo, apesar de todos eles terem apresentado recuperação parcial, é que em 2 desses pacientes, com a ajuda de um pequeno amparo elétrico, de cargas elétricas muito pequenas, entregues na superfície da pele de músculos chaves, e um carrinho de apoio que basicamente custa $10, e apoio de antigravitacional de mais ou menos 70%, 2 dos nossos pacientes conseguiram passar a andar por si só, depois de anos de lesão medular. No caso desse paciente, mais de 6 anos, no caso do Juliano, mais de 9 anos. E como vocês podem ver, usando uma interface cérebro-máquina, em conjunto com essa atividade elétrica cerebral, da interface, alimentando essa interface cérebro-máquina, esse nosso paciente começou a adquirir um grau de autonomia que 40 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, ninguém me disse, ninguém acreditaria que seria possível. No frigir dos ovos, o resumo da ópera é que os 7 pacientes dos 8 que continuaram treinando conosco durante 28 meses, muito depois da Copa do Mundo, que originalmente eram classificados como lesões medulares crônicas, irreversíveis, completas, ou seja, paraplegia completa, todos os 7 evoluíram para um novo status chamado paraplegia parcial, onde os pacientes recuperaram funções motoras de controle voluntário dos músculos das pernas parcialmente, sensações táteis dos membros inferiores, controle visceral, como controle da bexiga parcial ou total, algo que nenhum livro-texto de lesões medulares jamais previu que seria possível. Ou seja, ao término dessa aventura, que, como eu disse a vocês, completa 40 anos em janeiro do ano que vem, ela começou aqui no laboratório da Faculdade de Medicina da USP, no laboratório do grande professor César Timoiari, o pai da neurociência brasileira, que sempre me dizia, da mesma forma que a minha avó, Lígia Maria Rocha Leão Laporta, sempre me disse que o impossível é só o possível que ninguém dedicou tempo suficiente para realizar. E foi uma emoção enorme lembrar do Dr. César, que morreu de uma moléstia neurodegenerativa, ficando parcialmente paralisado ao longo de alguns meses, que me disse, poucos meses antes de falecer, que para ele, essa minha tecnologia não ia dar tempo, mas que ele esperava que eu continuasse trabalhando para que no futuro outras pessoas como ele pudessem se beneficiar dessa descoberta.
E é por isso que eu gostaria de dedicar essa aula ao professor César Timuiaria. Muito obrigado. Olha, eu te confesso que fiquei emocionado aqui no final e uma das perguntas que eu quero que você guarde, eu vou querer começar por ela, é a seguinte. Isso não saiu da minha cabeça enquanto eu assistia. Se, né, um primata, ou nós também primatas, somos capazes, né, de criar a percepção de um braço que não nos pertence, mas como sendo algo que passa, né, a integrar aquilo que a gente chama de corpo, ou aquilo que a gente chama enfim, da gente, né, de eu, né? Se a gente é capaz de criar essa percepção de que o braço faz parte da gente, de sentir algo que um braço que é artificial está tocando, de ter as sensações que isso gera na gente, de textura, de pressão, de tudo isso, o inverso, ou seja, quando a gente é levado a uma situação de medo, de angústia, de ansiedade, como, por exemplo, grande parte das pessoas foi levada agora por causa da pandemia, por causa dos problemas políticos, por causa dos ataques, por causa do bullying nas redes sociais, da difamação, das fake news. Se quando a gente é levado também a essa sensação, isso também não tem uma resposta assim absolutamente prática e até imediata e grande no corpo, ou seja, o efeito somático daquilo que é imaginado nessa nossa abstração, o caminho contrário. Então, essa é a pergunta que eu queria guardar para quando a gente começar as respostas, ou seja, o quanto o que a gente imagina, o que a gente pensa, o que a gente sente, vira de resposta efetiva nesse nosso corpo, né? É o que as pessoas falam das doenças psicossomáticas e etc. E então, guarda, vamos começar com essa resposta, mas vamos fazer as perguntas também às pessoas. Vamos começar por aquela pergunta. Primeiro, fala só um pouquinho de como é que vai ser o seu curso, para quem está entrando, e depois, se puder, começar por aquela pergunta da somatização, por favor. Na realidade, Eduardo, primeiro, muito obrigado. Eu acho que toda emoção é sempre bem-vinda. Eu acho que enquanto a gente conseguir se emocionar, né, com um pedaço de arte, um pedaço de literatura, uma obra poética, um pedaço de ciência, a gente ainda tem esperança na espécie humana, né? Porque esse é um dos grandes atributos da condição humana que eu temo possa ser removido do nosso arcabouço cognitivo no caminho que nós estamos trilhando nesse momento, né? A minha ideia no curso é mostrar a neurociência dessa outra forma, né? Mostrar como a gente pode interpretar toda a história da civilização humana a partir do que a gente sabe, aprendeu nos últimos 120 anos do funcionamento da mente humana, né? Principalmente esse conceito que eu não tive a oportunidade de falar aqui na aula, mas que eu vou detalhar no curso, que é o das brain nets. Como é que os cérebros dos seres humanos sincronizam a si próprios a partir do surgimento de uma abstração mental que é disseminada rapidamente num grupo social. E como, na realidade, a história da humanidade ela é escrita pelo embate de diferentes visões de mundo, diferentes brain nets, né? Desde as primeiras civilizações da humanidade, quando você lê a história, né, dos gregos, dos troianos, dos egípcios e dos hititas, dos gregos e dos persas, da Igreja Católica com os muçulmanos, o que você está, na realidade, vendo é a projeção para o mundo externo da capacidade que o cérebro tem de sincronizar milhões de mentes ao redor de uma abstração. E como diferentes abstrações, diferentes visões de mundo são incompatíveis, elas se chocam. E é desse choque que emerge a história da humanidade. Então, eu vou mostrar que a neurociência não é só algo para ser discutido na área médica, biomédica, mas ela é
literalmente parte do enredo, né, do tecido que foi esculpido, né, que foi basicamente alinhavado de toda a nossa história. Esse é o enredo central do curso, mas evidentemente eu vou falar dos avanços médicos e de como essas brain nets podem ser usadas na medicina, inclusive. Maravilhoso. Vamos lá, somatização daquilo que a nossa mente cria. Como é que funciona? Isso existe mesmo? Ou tem gente que ainda discute sobre isso. Não sei o quê. A gente somatiza coisas que às vezes estão só na nossa cabeça, e até que ponto a gente somatiza? Sem dúvida, né? A gente pode ver isso em vários aspectos da vida humana, né? A performance humana é influenciada pelo nosso grau de somatização das nossas emoções, por exemplo, né? Você pode perguntar para qualquer atleta de alto nível, qualquer ator de alto nível, qualquer cientista de alto nível, quando ele está prestes para entrar num jogo decisivo, numa peça de teatro com milhares de pessoas assistindo, ou no nosso caso, numa aula, né? Eu me lembro, eu sempre conto para os meus filhos, no momento que eu entrei, faltavam segundos para eu subir no palco do Instituto Karolinska para dar talvez a aula mais importante da minha vida, que foi a aula no Comitê Nobel, né, no Instituto Nobel em Estocolmo. Um filme da minha vida inteira passou, né? Desde quando eu jogava bola aqui na Rua Chanés, em São Paulo, até a minha carreira fora do Brasil. E, de repente, quando o cara me chamou o meu nome para subir no palco, eu dei uma rateada, porque eu não percebi que ele estava me chamando. Porque eu estava perdido, né, nessa emoção daquele momento histórico da minha vida, né, que nunca mais pode se repetir. E o cara chamou e eu, como se eu não tivesse na plateia, ele teve que chamar de novo, para eu engatar, né, e subir no palco. Então, sem dúvida nenhuma, isso interfere com a nossa performance motora, emocional, e isso também gera, por exemplo, o que nós estamos vendo no caso da pandemia, né? Nós estamos aqui discutindo ainda no mundo do século XXI, o que para muitos, alguns anos atrás, seria o século de maior desenvolvimento tecnológico da história da humanidade, maior desenvolvimento humano. Por volta de 40% da humanidade discute se devemos ou não tomar vacinas para combater um vírus que está mutando continuamente e que começa a ficar bem preocupante, porque ele começa a ser cada vez mais transmissível. E ainda você tem esse debate, né? E eu consigo ouvir pessoas que são altamente sofisticadas, pessoas, né, que foram para a universidade, que trabalham em áreas altamente sofisticadas hoje, me telefonando de um país perguntando se é verdade que a vacina tem um microchip que vai permitir que os governos controlem a nossa mente. Gente sofisticada. Gente sofisticada mesmo. Você tem uma ideia, pelo menos que se acha sofisticado, né? E é chocante, porque isso mostra para você como essas abstrações são capazes de ditar o nosso comportamento e, em certos casos, nos levar para a beira do precipício, que é o que está acontecendo com a humanidade, né? De um modo genérico, com o nosso modelo de governança, ou ausência de modelo de governança global, e um modelo de desenvolvimento econômico desde a Revolução Industrial, que almeja maximizar essa abstração mental, que é o lucro, em detrimento da nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Se você for para qualquer outra galáxia e expuser essa equação para uma espécie um pouco mais racional que a nossa, os caras vão olhar para nós e falar, vocês estão doidos? Né? Vocês vivem num paraíso galáctico, né? Você precisa olhar para milhões de planetas no universo para encontrar um lugar tão aprazível para a vida como o planeta Terra. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo bilhões para ir para Marte, que é um deserto, em vez de usar esse dinheiro para salvar o paraíso que se chama Terra, né? Aliás, estava vendo essa semana passada aquele filme Interestelar, né? Sim. E é engraçado porque, e isso me incomodou muito no final do filme, porque o final do filme, que supostamente é feliz, né? É para ser um final feliz, é o pessoal numa nave indo morar para colonizar um desses planetas absolutamente inóspito e destruindo a Terra. Ou seja, o final feliz é o seguinte, a gente, que é um pedacinho da Terra, assim, e são trilhões de organismos diferentes que vivem aqui, porque a gente tem, eu estava vendo outro dia num documentário, que a gente só, você tem os reinos todos, né? E aqueles microscópicos, aí a gente está falando de trilhões, né? Quando a gente entra
nas bactérias, etc., e vira bilhões, milhões, até a gente milhares, não sei o quê, mas no total a gente é um deles, aí a gente acha que é um final feliz, a gente destruir tudo e sair para ir morar em outro lugar. Isso é um final horroroso. Isso é um final triste. Na realidade, é um final distópico, né? É mais uma das distopias. Eu conheci o diretor do filme, que ganhou. É maravilhoso, eu só achei o final triste. Não, eu também não gostei do filme em vários aspectos, mas, curiosamente, eu dei uma palestra em Seul, na Coreia, logo depois do Thorpe, que é o cara que financiou e produziu o filme, que ganhou o Prêmio Nobel de Física por descobrir as ondas gravitacionais, né, que o Einstein previu em 1905, que ele descobriu com o LIGO, né? E a visão que eu senti dele de ciência é uma visão que não tem humanismo, né? E eu não consigo conceber a ciência, né, como o próprio Einstein dizia, a ciência sem filosofia, sem uma visão humanística, ela é um vácuo, né? Então, a ciência está sendo confundida com o desenvolvimento de tecnologia, o que não é verdade. Né? A tecnologia simplesmente é uma ferramenta. A ciência é algo muito mais amplo, muito mais profundo, né? Enquanto manifestação da nossa espécie, como tentativa, né, de explicar o que nos cerca. Né? Mas sem uma visão humanística, ela vira exatamente o que a gente vê que são os overlords do mundo atual, que preferem maximizar. Eu sempre encontrei com alguns caras muito grandes do mercado financeiro americano, em algumas palestras que eu dei, eu sempre perguntava para os caras, o que vocês vão deixar para os seus netos? Porque eles podem ter trilhões de dólares, mas sem ar, sem água, sem solo, sem comida, né, cercado de vírus e pandemias, o que vocês vão deixar? Qual é o plano? Qual é o business plan que vocês têm para os seus próprios descendentes? E você chega à conclusão que é nenhum, né? Que nem isso eles pensam. E essa é a razão pela qual, na realidade, eu escrevi esse livro. A motivação foi essa. Maravilhoso. Assim, a quantidade, eu estou até falando com a quantidade, primeiro, de comentários elogiando a sua aula. Eduardo, você deixou melhor para o final do ano, a parte da esperança, não sei o quê. Então, maravilhosa aula. Por favor, mais aulas como ela. Então, as pessoas estão encantadas. Eu queria que, enfim, se soubesse aqui, muitos comentários passando, muita gente se inscrevendo no ICL, e eu agradeço todo mundo que está se inscrevendo. Então, assim, é muito especial e aproveitem, porque hoje tem esse presente. O livro, o preço de capa do livro, eu peguei ali na tela, é 90 e poucos reais. Se você entrar hoje, a mensalidade do ICL, no anual, é R$ 42. Se você faz o plano mensal, é 47. A gente sempre pede quem pode fazer o solidário, faz, porque está bancando a bolsa de alguém que não pode pagar. E no anual você ainda ganha esse livro também. Então, assim, aproveita o embalo, aproveita a galera toda que está entrando. O ICL tem que ser um negócio para milhões de pessoas. E já agradeço todo mundo que está entrando. Pergunta boa que veio aqui, que eu acho que é uma pergunta que tem na cabeça de muita gente. Qual a diferença entre cérebro e mente? Essa é uma ótima pergunta, porque para nós a mente é uma propriedade emergente do cérebro. É como se fosse o clima da Terra, né? Ele emerge da interação dos bilhões de elementos do cérebro. Eu só mencionei um tipo, tem outros tipos celulares, e eu, no livro, eu coloco a minha teoria, chama-se Teoria do Cérebro Relativístico, que tenta, de uma maneira, explicar fisiologicamente como é que eu vejo a mente, a consciência, emergir da atividade coletiva. Na realidade, ele é um produto dessa democracia neural, e no que eu descrevo no livro, é o produto dessa interação eletromagnética que ocorre no campo eletromagnético do cérebro, que forma um contínuo. As pessoas continuam achando, né, a ideia tradicional, que tem mais de 100 anos, que o cérebro tem uma área motora, uma área tátil, uma área visual. Meio que modular, né? Meio que dividido em módulos. Um mosaico, né? Um mosaico de áreas. E a minha carreira inteira, nesses 40 anos, tem sido devotada a destruir essa visão e criar uma visão einsteiniana. Por isso que a teoria chama relativística. É uma fusão do espaço e do tempo neural num contínuo. Então, o cérebro, para mim, computa em analógico, tá? Como um grande manifold orgânico, né? E eu tenho, evidentemente, dezenas e dezenas de trabalhos com evidências suportando essa teoria, que eu levei, basicamente,
15 anos para desenvolver. Né? E você acha, então, e eu já ouvi você falando isso, que aquela história da ficção científica que o robô vai ficar mais inteligente que a gente e pensar do jeito que a gente, ela não faz sentido hoje, porque a gente está falando de binário e não binário. Exato, é uma impossibilidade matemática. Eu e meu colega Ronald Sicurel, um matemático e filósofo suíço, publicamos uma monografia em 2015, onde a gente acha, e colegas nossos concordam, que nós categoricamente refutamos a possibilidade que qualquer sistema digital consiga emular ou reproduzir a mente humana, que é analógica, porque existe uma diferença fundamental entre um organismo e um mecanismo. O mecanismo é inventado, ele tem um plano, ele é construído. Qualquer sistema digital, você como engenheiro sabe disso, né? Você consegue reproduzir algoritmicamente qualquer coisa que a gente consegue construir. Mas um organismo, ele não foi construído por ninguém, ele evoluiu através de uma sequência quase que infinita de passos aleatórios, né, que ocorreram no ambiente que nos cerca. Então, a diferença de um organismo e um mecanismo é intransponível do ponto de vista matemático, do ponto de vista computacional e do ponto de vista de reprodutibilidade. Nós chamamos o cérebro de um sistema não computável, do ponto de vista digital. Perfeito. Tem uma outra que eu achei espetacular aqui, só tirando algumas dúvidas que as pessoas estão tendo. Os cursos no ICL são de 1 ano. Não, os cursos, eles têm durações diferentes, então você tem cursos desde 6 aulas até cursos de 20 aulas, por exemplo, cada módulo, né? As aulas normalmente entre meia hora e 1h30 cada aula, tem professores que dão aulas com durações diferentes, e aí você tem os cursos de educação continuada, por exemplo, inglês, o curso de meditação, de mindfulness, né? O curso de mandarim, de francês, são cursos que eles, enfim, são de educação contínua, começam do zero e vão sempre evoluindo. Então, você tem todos esses tipos de cursos. Lembrando que quem entra, as pessoas até não entendem, acham que eu vou pagar R$42, tem que escolher um curso. Não, são os mais de 100 cursos. Essa é a revolução, né? Essa é a revolução Eduardo, do ICL. Diga. Eu queria oficialmente me inscrever, né, com aquele plano solidário anual. Mas, que bacana. Mas você me manda, é só mandar o boleto que eu estou escrevendo anualmente, mas em vez do meu livro, você me manda 2 do seu. Eu mando esse e outro, tá ótimo. Isso. O pessoal está perguntando se quem for membro vai ter acesso ao curso do Nicoleles. É tudo. Não é um curso, são todos os cursos, são os 100 cursos. E se pode ter um acesso para a família. Sim, é um acesso, a casa inteira faz. A casa inteira pode entrar em todos os cursos diferentes. Tem uma outra pergunta boa, eu estou adorando as perguntas. Sabe quais são as melhores perguntas, professor? São aquelas que a gente tem vontade de fazer e às vezes tem vergonha. Eu, na faculdade, o meu apelido na faculdade era Parada. E sabe por que era Parada? Porque eu era todo informal, não sei o quê, e aí sentava na aula de física, sentava lá atrás, que jeito meio de surfista, fazia boxe, na época tinham 2 faixas que davam a volta no meu cabelo, botavam as roupas meio grunge, assim, não sei nem se usa grunge ainda hoje, e aí no meio falava assim, professor, essa parada aí, e fazia aquelas perguntas que todo mundo tinha vergonha de fazer. Mas aí no final descontraía e aquilo fazia as pessoas entrarem ali no clima e acabar entendendo bem o negócio. Então, deixa eu fazer uma dessas perguntas que eu achei espetacular. Telepatia existe ou é possível existir? Não, só se a gente tiver um transmissor que, como nós fizemos em ratos e macacos, inclusive, nós fizemos a comunicação entre 2 animais ou múltiplos animais, mas o sinal, o campo eletromagnético do cérebro é muito pequeno. Ele é da ordem de picotesla. Para você ter uma ideia, ele é equivalente ao campo magnético do Sol a nível de Plutão. Então, se você pegar o campo magnético que o Sol gera e medir ele ao longo do sistema solar, ele vai ficando pequenininho, pequenininho. A nível de Plutão, a magnitude do campo magnético é igual do que o nosso cérebro produz. Pensa só nisso. Toda uma civilização humana, 100 mil anos de história foram criadas por 1 picotesla de campo magnético por cérebro. Então, para você transmitir, o cérebro não consegue espontaneamente transmitir sinais fora do couro cabeludo. Então, a gente precisa amplificar esses sinais, e aí a gente usou o Wi-Fi para transmitir sinais de um cérebro para outros animais, usando um sistema que insere
estímulos elétricos no cérebro do segundo ou do terceiro animal, e aí a gente conseguiu fazer trocas simples de informação entre os animais. Mas telepatia espontânea, a não ser da torcida do Palmeiras no final da Libertadores, eu não tenho nenhum outro documentação científica. Você é obrigado a cortar o entrevistado se começar a falar da final da Libertadores do Palmeiras. Eu desconfiei que havia uma controvérsia aqui, mas eu não podia deixar, porque o pessoal da USP, do grupo da USP Palmeiras está assistindo, então eu não podia evitar de fazer uma menção. Ou seja, então, assim, a gente pode usar a tecnologia para fazer uma telepatia possível, ou seja, dar uma amplificada no sinal, ali um outro receptor, aquilo entra de um jeito... Mas não da maneira que a gente vê em Hollywood. Tá? De um olhando para o outro assim, né? Não. O Mr. Spock não vai funcionar. Não vai funcionar. Aquele barato do Spock pôr o dedo no Capitão Kirk e o Kirk a mente dele e vice-versa, infelizmente não é para hoje. Olha só, gente, eu vou dar boas-vindas a algumas pessoas aqui. A gente vai fazer mais umas 2 perguntas ou 3 perguntas só, e aí depois a gente vai fechar a aula, porque o professor tem que ir embora. Lembrando, só até o final, os bônus especiais. Tem um monte de gente no chat, então se você já estiver no chat, não precisa se preocupar, porque para quem está no chat, ou quem está fazendo a pergunta, ou quem está no site, vai valer, mesmo que tenha terminado a aula, vai valer se você finalizar o processo de inscrição. Lembrando que hoje, para celebrar isso tudo, a gente está mandando para casa de vocês o livro do Nicoleles, o meu livro, para quem faz o anual, o livro do Nicoleles para quem faz o mensal, para quem faz o anual, os dois, o dele e o meu, sem cobrar frete, sem cobrar nada. Então, aqui, ó, Josane Turler, Lúcia de Araújo, Carlos Augusto, que vem até, aliás, pelo 247, ele, o Edno Joaquim, o Cleveland Albuquerque, Maria Terezinha, José Carlos Boscolo, Fernanda Silig, Beninha Leandro, Rita de Cássia, Fernanda Silig, já falei aqui em cima, o Álvaro Luiz, que vem através do DCM, Ana Maria Batista, Eduardo Luiz, Suzana Pena, todos bem-vindos e bem-vindas. A maior parte das pessoas fazendo anual, já falei para vocês, o anual vale muito mais a pena mesmo, né? E muita gente fazendo solidário, e eu agradeço demais para vocês todos que estão fazendo solidário. Eu li um livro, professor, de um autor que está super em voga, ele é professor do MIT, ele chama-se Sinon Aral, né? E ele escreveu um livro chamado The Hype Machine, que é um livro que fala sobre a questão das mídias digitais, etc. E eu fiquei meio assustado e ele fala muito sobre as fake news. Ele coordenou o maior trabalho sobre fake news já feito no mundo, né? E tem até aquele filme, como é que é o nome? Dilema das Redes. O Dilema das Redes é muito baseado em cima das pesquisas que esse grupo, coordenado pelo Sinon Aral, fez lá no MIT. Aliás, o estudo é um estudo legal de se ler, porque ele é simples de entender. Só que no livro dele ele fala algumas coisas assustadoras, dizendo que dentro de Google e Facebook existem grupos hoje já estudando uma maneira de conseguir, e aí eu vou botar entre aspas para poder explicar o que eu estou falando, ler o pensamento de quem está utilizando aquilo, e ler o pensamento, obviamente, identificar padrões do que a pessoa está fazendo, mexeu, olhou na tela, não sei o quê, e dá para ver o que a pessoa está olhando na tela, por onde ela está mexendo o mouse, etc., para tentar relacionar isso ao que a pessoa está pensando e ao próximo passo dela, para antecipar o próximo passo dela. É mais ou menos quando a gente fala assim, caraca, você falou o que eu estava pensando. É verdade que existem nessas empresas grupos dedicados a tentar compreender e ler esse nosso pensamento? E o que isso poderia gerar de malefícios para a gente, né? Eu sempre, hoje em dia, fico preocupado com isso. Não há dúvida, existem grupos de neurocientistas, psicólogos em todas as empresas, inclusive nas empresas de game também. Nas empresas de game que tentam... Elas não conseguem ler o pensamento porque elas não têm acesso aos sinais eletromagnéticos do cérebro, mas elas usam o nosso comportamento online, os nossos likes, as seleções que nós fazemos em um videogame, por exemplo, ou nas seleções de compras, né? Isso é o business plan do Google. O Google não é uma empresa de internet, não é uma empresa de busca, é uma empresa de, basicamente, mensuração de comportamento humano
como a Shoshana Zuboff escreveu no livro dela, excelente livro que causou uma loucura lá nos Estados Unidos, porque ela mostrou que, na realidade, são empresas que adquirem os nossos comportamentos de graça, né, e vendem as correlações que elas obtêm desse comportamento para advertisement, para campanhas de venda de coisas, né? Então, um dos meus alunos foi recrutado pelo Facebook, um dos alunos de pós-graduação. Tenho alunos que trabalham em outras empresas do Silicon Valley, alunos que criaram empresas no Silicon Valley. E eu não concordo com alguma dessas empresas, inclusive. Uma delas é do Elon Musk, né? 3 dos meus alunos foram fundadores, cofundadores de uma empresa com ele, 2 já saíram, né? Porque imagino o que deve ser trabalhar com o cara. Mas, enfim... É aquela história, trabalhe bastante para eu poder dar uma volta na Terra, né? Para eu poder ir para o espaço, né? O Bezos, ele, a turma toda. Fazer um voo de 10 minutos e dizer que eu fui para o espaço, né? E queimar $100 milhões do taxpayer, né? Mas, enfim, existem tentativas, sem dúvida nenhuma, de interpretar o comportamento humano para tirar proveito disso, para fazer previsões. E no caso da indústria de gaming, eu ouvi isso recentemente de alguém que foi dentro da indústria, trabalhou intensamente numa grande empresa disso, de tentar fazer com que os jovens, as crianças, os mesmos adultos, fiquem literalmente viciados naquele jogo. Tentar usar recompensas... Isso é como meta. Isso é como meta. Como meta é essa. Como meta, você ter a habilidade de fazer recompensas nos momentos precisos para que aquela criança, ou aquele jovem adolescente queira continuar jogando e fique cada vez mais próximo a ponto de nós termos já doenças chamadas de, né, adição da internet, né, que estão sendo reconhecidas no mundo todo. Nós vimos recentemente a China, que sofre de uma epidemia disso, proibir, né, aos jovens o número de horas, limitar o número de horas que as crianças podem ficar online, né? Eu não sei como eles vão vigiar isso, porque é bem difícil, mas a preocupação é porque existe uma epidemia mundial de pessoas que não conseguem viver mais sem estar numa interface digital, né? E eu não estou dizendo, não estou falando contra o uso de tecnologias, pelo contrário. Não, você está perfeito. Eu tenho até um livro espetacular que fala sobre isso aqui, que chama Irresistible. É um livro muito bom. Ele fala isso que você está falando, desse vício e de que tem até casas de recuperação dessas pessoas, que são pessoas que passam por um problema muito sério, de saúde. Você tem detox, né, químico, você tem detox por adição a jogo sexual e agora você tem detox digital, né? Então, eu tenho falado ultimamente que durante a pandemia, como eu estava aqui, fiquei preso no Brasil, não tinha como sair, né? Estou aqui há 2 anos sem poder voltar para casa nos Estados Unidos. Eu comecei a viver muito mais analogicamente. Eu aprendi a nadar, eu comecei a usar o mundo analógico e comecei a dar valor a coisas que estavam desaparecendo da minha vida pela loucura, né? Que é ser um cientista profissional no século XXI. E isso mudou não só a minha saúde mental, a minha própria saúde física, mas me deu uma outra visão do que é realmente fundamental. E eu, nesse período, até é interessante dizer, pelo YouTube, eu pude estudar, que é um dos hobbies meus, estudar comportamento de grupos animais, no caso de tropas de primatas na Ásia, né, que é onde existem tropas que são muito bem estudadas. Pelo YouTube você podia estudar essas tropas diariamente. E eu estudei várias tropas de macacos e vi como é uma relação analógica desses animais com o mundo natural, que deve ter sido muito similar com a relação que nós tínhamos na pré-história. E qual interessante é ver que essas tropas conhecem cada árvore, cada arbusto, cada folha no chão é vasculhada, existe um mapeamento analógico do mundo que a gente não tem mais, essa relação. E foi muito interessante ver os comportamentos sociais desses grupos de primata, como eles são, do ponto de vista de coesão social, eles têm muito mais chance de sobreviver que nós. Porque o que o mundo digital e as redes sociais fez com o espalhamento das fake news é o oposto do que o Marshall McLuhan falava. Nós sofremos, nesse instante, o maior processo de tribalização da humanidade e da nossa história. Porque nós criamos múltiplas visões de universo que não são mutuamente exclusivas. Então, você não consegue ter mais consenso para nada no mundo. Nem para tomar vacina. Caramba, e isso tudo preocupa demais. Gente, mais 2 perguntas, fiz uma, faltam só 2. Então, quem está aqui
se inscrevendo. Eu estou vendo um monte de gente comemorando que fez a inscrição. E é demais. Depois que você entra no CL, o negócio é uma loucura mesmo. Então, o que você está querendo mostrar aí? O pessoal do 247 mandou um superchat aqui, ó. João, meu filho, fazendo 15 anos hoje. Últimos meses, está na cadeira de roda. Essa aula é uma esperança para a Rosângela. Porra, que espetáculo ler uma coisa dessa. É uma aula de esperança mesmo, gente. Que maravilha. Então, a penúltima pergunta é uma pessoa que perguntou sobre Alzheimer, né? E a pergunta é se esses males como o Alzheimer, o Parkinson e etc., se isso também é estudado pela neurociência, esse ramo da neurociência que, enfim, ao qual você se dedica. E aí eu tenho uma pergunta dentro dessa, não é a última ainda não, já estou roubando aqui para poder ter mais uma. Dentro dessa, o que é a memória? Sem dúvida nenhuma, Alzheimer e Parkinson são todos domínios dessa área da neurociência que eu acabei de apresentar a vocês. Inclusive, 10 anos atrás, no artigo que você mencionou, que foi a capa do Science, foi porque nós propusemos uma nova terapia para Parkinson, completamente contraintuitivo, porque nós propusemos agir numa área que não tem nada a ver com a fisiopatologia da doença, mas que é uma coleção de 1 milhão de fibras neurais, que é a medula espinal, que permite atingir o cérebro inteiro ao mesmo tempo. E nós descobrimos que se a gente mandar um sinal elétrico na frequência correta, é como você desfibrilar o coração. Você desfibrila o cérebro parkinsoniano e as pessoas começam a andar instantaneamente. E essa terapia foi provada naquele artigo em roedores. Depois nós fizemos um artigo aqui no nosso instituto, no Rio Grande do Norte, em macacos. E agora existem mais de 100 pacientes no mundo em que a terapia foi demonstrada e funciona. E isso é um dos trabalhos que eu vou me dedicar nessa rede mundial que eu estou construindo de institutos de pesquisa virtual pelo mundo todo para levar essas terapias para pacientes como Alzheimer, depressão, Parkinson e epilepsia crônica, porque todas essas doenças, é uma das teorias que eu ponho no livro, elas têm, no fundo, áreas do cérebro que entram numa crise epilética, ou seja, elas hipersincronizam e tem uma tempestade patológica. E eu descobri que se a gente estimular a medula espinal da maneira correta, você desorganiza essa tempestade e você melhora os sintomas instantaneamente. Então, é uma nova visão de como tratar o cérebro que vem de uma nova teoria de como o cérebro funciona. As memórias, se eu soubesse a resposta neste instante, Prêmio Nobel. Exato. Era a resposta de $1 milhão, como você diz nos Estados Unidos. Hoje é 1 bilhão, né? Tem que ajustar para a inflação, né? Tem que ajustar para a inflação brasileira, né? Que é um pouco Aliás, mais... eu até te perguntar se aquele macaco do vídeo, se ele não pode substituir o Paulo Guedes aqui, porque ia dar uma bela melhorada, porque com todas essas coisas que o macaco está conseguindo fazer, com certeza ia ser um grande avanço se a gente colocasse como ministro da Economia aqui. Mas desculpe fazer essa. Eu sempre faço algum tipo, eu não consigo me aguentar uma aula inteira sem fazer uma crítica, me perdoa. Um dos nossos amigos comuns, o professor Beluso, disse para mim uma vez que se você pusesse 10 economistas numa sala, você tinha 11 opiniões. Né? Então, na realidade, eu sempre brinco que se um dia houvesse um governo voltado realmente para a humanidade, os economistas tinham que ir lá para o puxadinho fazendo conta. E o ministro da Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia tinha que estar aqui na frente gastando. E o pessoal lá atrás fazia conta para ver como é que iam gerar a grana para os caras gastarem no que interessa. Né? Mas... a memória, voltando para a memória. As memórias, elas são literalmente modificações físicas do tecido, do microtecido neural. A informação, por isso que o cérebro é diferente de um computador. Ela não é estocada em bits ou bytes, ela é estocada analogicamente. Você lembra daquela nossa régua de cálculo que a gente usava? Lembro, claro. Exato. Os ábacos, né? Os ábacos. Os ábacos, as réguas de cálculo. Eu aprendi a extrair logaritmo com régua de cálculo, raiz quadrada, né? Então, pensa num cérebro que funciona como uma régua de cálculo. Ela é analógica. E quando você tem uma experiência, essa experiência é basicamente estocada de forma distribuída por todo o nosso córtex. Essa camada mais superficial do cérebro é literalmente uma democracia. Porque para você estocar, você tem que contar com... Opa, o Nicoleles caiu, eu vou aproveitar, ele já está voltando, vou mostrar para vocês o que eu já ia mostrar entre essa e a última pergunta. Lembre-se, falta uma pergunta,
uma pergunta que a gente vai fazer para o Nicoleles, mas deixa eu só mostrar para vocês, que eu já tinha separado até aqui na ponta da agulha, o seguinte. As pessoas estão perguntando como é que é o plano e etc. Tem 2 planos que você pode fazer no ICL, tá? Maneira de pagamento, tudo isso, você tem várias maneiras, tem boleto. Eu só estou aproveitando, né, que deu essa queda, professor. Eu só vou mostrar isso que eu ia mostrar antes da última pergunta, que tem muita gente perguntando. Ou você paga o plano que é mensal, e aí você pode cancelar qualquer mês, ou você faz o pacote anual. O pacote anual você se compromete a ficar 1 ano. A cada ano, quando chega no final, você, se você não fizer nada, é renovado automaticamente. Se você quiser sair, você pode sair e não tem menor custo, não tem multa, não tem nada disso. Não tem letra pequena no ICL, não tem nada disso. Como todo mundo assim é encantado, você tem acesso a tudo. São hoje em dia mais de 100 cursos. Cada curso são várias aulas, vários cursos do tamanho de pós-graduação, até programas que são praticamente iguais aos das melhores universidades do Brasil, com os mesmos professores e professoras. Vale muito mais a pena fazer o anual. R$ 42,00 por mês se você faz o plano, que é o que dá direito a tudo, e se você puder bancar a bolsa de alguém que vem através das instituições parceiras, como a Educafro, o MST, a UNE, a União dos Estudantes, Movimento dos Pequenos Agricultores, etc., a gente... agora entrou cooperativa de catadores, que fazem parte também da parceria, o pessoal lá, os Amigos da Maré, no Rio de Janeiro. Então, tem várias entidades que fazem parte. Se você puder pagar um pouquinho a mais, assim, no pacote anual são R$ 17,00 a mais por ano, você permite que algumas dessas pessoas façam, né, esses cursos. Então, a gente pede, se puder, faz o solidário. E a gente está até dando, além do desconto, a gente está dando um prêmio extra para quem fizer o solidário anual. Então, quem fizer o plano mensal hoje recebe em casa o livro do Nicoleles, né? Quem fizer o anual recebe o do Nicoleles e o meu. E tem 15 dias de garantia total. Entrou, a lei manda dar 7, a gente dá 15, para você poder entrar, fazer um monte de aula, aprender um monte de coisa. Pior das hipóteses, para a gente, você vai sair e aprender um monte de coisa, então não é pior. É hipótese boa também, porque a pessoa aprendeu um monte de coisa. Não tem problema. A gente quer fazer o ICLC a porta para o conhecimento para todos e todas no Brasil. Então, aqui, vou fazer a última pergunta para o professor Nicoleles. Para ganhar esses bônus entregues em casa, é bom deixar muito claro e ter acesso a tudo só para quem entrar até o final da aula de hoje. Tem uma montanha de pessoas entrando, aproveita, é a última chance desse ano de poder entrar no ICL com essas condições todas que a gente está passando, tá bom? Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Minha última pergunta é sobre VR, Virtual Reality, realidade virtual. O filme Matrix, né, que é um filme que, se você for no limite, sempre levando no limite, se você conseguir fazer com que a pessoa sinta algo que é, novamente, no limite, igual ao que ela sentiria tocando alguém, beijando alguém, brigando com alguém, conversando com alguém, né? O mundo realmente andaria numa direção, não necessariamente ser controlado pelas máquinas, etc., mas das pessoas se satisfazerem com aquilo que a gente hoje chama de virtual, mas que em algum momento se confundiria mesmo com o real? Bom, eu acho que de certa maneira, é o objetivo do que foi revelado pelo Facebook, né? Do Meta. Nessa última palestra, é verdade. Na realidade, o júri está ainda em discussão, né? À medida que nós evoluímos para viver em sociedade, em estabelecer contatos sociais reais, né? Toda a nossa biologia, inclusive o funcionamento da nossa mente, foi moldado a partir dessa capacidade de interagir socialmente. E parte da minha teoria é que nós não temos como explicar o cérebro estudando o cérebro isolado, o cérebro de um indivíduo. Nós temos que estudar o cérebro em coletividade, né? E o que acontece é que nós estamos, na realidade, de certa maneira, tentando direcionar a nossa própria evolução. E esse é um risco muito grande, né? Porque nós não sabemos como o nosso organismo vai reagir a uma existência virtual completa, né? Certamente vão ocorrer modificações fisiológicas tremendas
e o impacto disso é completamente desconhecido. Certamente não foi, não é o desenho do nosso cérebro paleolítico para viver no mundo virtual apenas, mas certamente ele vai se adaptar a isso, como a gente discutiu hoje. Ele vai incorporar essa vida virtual como se ela fosse uma extensão do nosso mundo real. O que vai surgir disso, ninguém sabe. E é por isso que nós precisamos conhecer muito bem as implicações dessa imersão no mundo digital sobre a nossa mente e como isso vai afetar a sociedade. Porque, veja bem, todo mundo achava que a internet ia ser maravilhosa, ia ser um paraíso para a espécie humana. E hoje nós temos grandes problemas, né, com a divulgação desse vírus informacional, que a gente chama de fake news, mas que eu considero como um próprio vírus, pelas redes sociais, né, que está causando desde disrupção de economias a guerras entre países até uma dificuldade em erradicação da pandemia. Né? Professor, 2h30 certinho, era o que eu tinha programado. Eu agradeço toda essa sua paciência, todos e todas que estão aqui. Novamente, é mais do que um convite, é um pedido. Façam parte do ICL para a gente continuar com isso que a gente está construindo. A gente precisa ter muitos alunos e alunas, mais do que fazer parte. Tornem-se embaixadores e embaixatrizes dessa ideia. A gente precisa que vocês falem para os outros fazerem parte do ICL, convidem as pessoas a fazer parte do ICL, divulguem para os seus amigos. Vocês não vão ver algo que se propõe a mudar o paradigma do sistema de educação privado no Brasil, que cobra R$4.000 uma mensalidade. Tem escola para criança em São Paulo cobrando R$11.000 uma mensalidade. Você não vai ver a gente dando entrevista na Globo sobre o ICL. Você não vai ver a gente dando entrevista num jornal de grande circulação sobre o ICL, né? Então, a gente precisa demais que todos e todas ajudem a divulgar essa ideia e entrem hoje e experimentem. Tem os 15 dias de garantia total, tem ali pagamento de boleto, tem pagamento pelo cartão, tem todas as maneiras para você se inscrever e façam, se puder, o anual e sempre que puder o solidário, porque os bolsistas agradecem demais você estar entrando. Aqui, para quem fizer o anual hoje, os dois, para quem fizer o mensal, leva esse aqui do Nicoleles, que é esse livro absolutamente incrível. E aqui, só para deixar aqui, ó. O meu tem aqui, ó. Dedicatória do mestre. Gente, um beijo para todos. Professor, eu passo para você fazer suas considerações finais e te agradeço demais. Muita gente falando esse encontro histórico, essa aula histórica do ICL. Absolutamente fantástico. E agradecendo os parceiros TVT, TV Democracia 247, Galãs Fez, DCM, Henri Bugalho, todos e todas que estão aqui transmitindo, agradecendo demais. A Carta Capital, que divulgou também essa aula. Muita gente dá de presente o ICL, você pode comprar e dar de presente. Se você comprar, só na hora de botar o e-mail, você põe o e-mail de quem você quiser dar de presente. Você não sabe hoje, quer aproveitar os bônus? Bota o seu e-mail e amanhã, quando você souber, ou no dia que você souber... Aliás, é um super presente de Natal o ICL, né? Dá conhecimento para as pessoas. E mais barato do que qualquer presente de Natal que você vai encontrar. E aí depois você pede para o nosso suporte para mudar o e-mail do login de acesso para a pessoa que você quer dar de presente. Sua mensagem final para a turma e, enfim, muito especial ter aqui com a gente um nome como o seu nome, Nicoleles. Você é uma pessoa que, enfim, é absolutamente especial e incrível. Eu conheci ao longo dessa pandemia, quero lhe conhecer pessoalmente em breve, mas eu agradeço muito por você ter essa confiança de estar aqui dando essa aula para a gente. Bom, foi um prazer enorme, Eduardo. Eu queria agradecer a você, ao Rafael, a toda a sua equipe, pelo convite, por todo o apoio, por toda a confiança, né, e por organizar, né, essa aula. É uma oportunidade única para um cientista profissional como eu, poder falar para tantas pessoas de uma maneira tão direta, trazer a todas elas um pouco do que é a ciência profissional e do que é, como você disse, a esperança que a ciência e todas as áreas da ciência, não só a ciência médica, né, mas todas as que você enumerou nos cursos do ICL aí, para a humanidade e para o Brasil, que passa por um momento terrível da sua história e que precisa, mais do que nunca, como é o lema de vocês, disseminar conhecimento da forma mais democrática e livre, espontânea e ampla possível, para que nós possamos construir um país solidário, um país que realmente seja
abrangente, que seja algo que permita que todos os brasileiros tenham acesso à cultura e à educação e que possam exercer os seus talentos e viver suas vidas em busca dos seus sonhos e da sua felicidade plena. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente possa se encontrar, assim, depois que a pandemia passar e que a gente possa fazer muitas coisas no futuro. Muito obrigado. Parabéns. Essa aula vai estar disponível na área de membros do ICL. Todo mundo que faz parte do ICL vai poder reassistir se quiser e vai fazer o curso do professor Miguel Nicoleles comigo, porque eu também vou fazer esse curso, porque eu sou absolutamente encantado por essa temática. Um abraço, professor. Boa noite para todo mundo. Bom fim de ano para quem eu não falar mais. Valeu! Obrigado.